Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de comunicação e linguagem. Vamos dar sequência à nossa aula de tipos e gêneros textuais e nesta aula eu vou falar sobre gêneros textuais. O que são gêneros textuais? Gêneros são diferentes formas de expressão textual ou também um conjunto de características comuns de um texto, seja o formato, o assunto, o contexto, o estilo, entre outros. É importante destacar, como eu falei no módulo anterior, que os tipos são limitados e os gêneros são praticamente infinitos, já que são orais escritos e produzidos por um falante de uma língua. É legal a gente pensar também que os gêneros textuais estão ligados às práticas. Então, as práticas estão relacionadas às atividades realizadas no nosso cotidiano, que seria enviar uma carta, escrever um bilhete, dar uma aula, uma conferência, entre outros. Englobam todos os textos produzidos por usuário de uma língua, como eu falei, receita de bolo, uma carta, um e-mail, entre outros. Os gêneros textuais, eles estão relacionados às práticas. Então, sendo assim, nós podemos definir vários tipos de situações ou gêneros. Por exemplo, nas situações do dia a dia. O que nós fazemos quando queremos escolher um filme para ir assistir no cinema, por exemplo? Então, se eu quero ver um filme, eu quero me informar sobre esse filme, eu posso ler a sinopse do filme, que é aquele resuminho que fica ao lado da notícia do filme publicado em um jornal. Essa sinopse, ou resumo, também é considerada um gênero textual. Ou eu posso ler a crítica do filme, também é um gênero textual, crítica e sinopse. Conversar com amigos que estão longe, eu posso mandar um e-mail, escrever uma carta. Então, e-mail e carta também são gêneros textuais. Até mesmo o tipo de texto que eu envio pelo WhatsApp. Todos os textos produzidos que são relacionados às nossas práticas sociais são considerados gêneros. Se eu quero descobrir como se faz um bolo, eu leio uma receita, certo? Então essas receitas culinárias também são gêneros textuais. Até mesmo um manual. Se eu quero aprender a utilizar um certo eletrodoméstico, por exemplo, eu preciso ler o manual também é um gênero textual. Como eu falei na aula passada de tipos textuais, o tipo textual tem número limitado, então nós falamos sobre descrição, dissertação e narração. Também existe o tipo de texto injuntivo, que é aquele utilizado os verbos no imperativos, como nos manuais. Né? Se eu abro o manual, eu tenho lá todas as explicações de como utilizar um certo objeto, um certo eletrodoméstico, então o texto está lá. Vire a manivela para a esquerda, gire 2 graus no sentido que forme um ângulo assim, assim. Então, todas essas formas de gire, faça isso, até mesmo na receita de bolo também é muito comum esse texto com os verbos no imperativo. Misture as claras em neve, coloque 2 porções de açúcar. Então, esse tipo de conjugação verbal muito presente no texto injuntivo. Os gêneros são praticamente infinitos, já que estão relacionados a essas práticas sociais. Então, são incontáveis. E vale destacar que um tipo de texto pode aparecer em qualquer gênero, da mesma forma que um único gênero pode conter mais de um tipo de texto. Por exemplo, nós temos o gênero carta ou e-mail. Se eu vou escrever um e-mail para minha família, contando a cidade, como é a cidade que eu estou visitando. Faço uma viagem, chego lá, vou mandar um e-mail para minha família. Então eu conto, hoje pela manhã visitamos o monumento X, pela tarde visitei o museu era dessa forma ou daquela forma, tinha as seguintes obras de arte, chegando lá encontrei um grupo de amigos que eu não via há muito tempo, foi muita coincidência, pela tarde nós podemos jantar juntos. Então todas essas características estão relacionadas a um texto narrativo e também descritivo, ou seja, são tipos textuais que estão presentes no gênero carta ou e-mail. Notícia. Notícia é um gênero textual, um relato conciso e objetivo de um fato atual ou relevante que desperta o interesse de uma comunidade. O que seria? Qualquer informação que apresente um acontecimento novo e recente sobre um fato que aconteceu. Ou também seria essas informações divulgadas sobre uma situação que já existe, sobre novidades daquela situação já existente. Geralmente a notícia ela
ela está muito presente nos jornais, nos sites e também nos telejornais transmitidos pela televisão. Quais são as principais características da notícia? É que o texto deve ser muito claro, a linguagem deve ser entendível a qualquer leitor, ou seja, eu não posso fazer uma linguagem nem muito rebuscada, nem muito simplória, digamos assim. É uma linguagem simples de entendimento comum. Objetividade é uma das características principais da notícia, que seria relatar o fato como ele é. Então, e não até interessante como gostaria que fosse. Algumas pessoas têm contatos com algumas notícias e até duvidam da sua veracidade justamente por questionar essa questão da objetividade. É até uma das principais características que estão muito em pautas no jornalismo atual. Então, o jornalismo ele tem sido objetivo? Ele tem essa presença dessa objetividade ou dessa veracidade que responde os fatos e a verdade deles como eles são? Ou eles estão mais floreados? Ou estão escritos de forma que corresponda aos interesses de certa agência ou certo veículo de comunicação? Essa é uma questão muito questionável, até porque a notícia, ela, como eu disse aqui no título, tem interesse comum da comunidade, né? Atualidade, é o que nós falamos, uma marca muito presente neste tipo de gênero, que deve conter um fato novo sempre. O interessante de destacar da estruturação da notícia é que ela começa com uma cabeça ou lead. Lead é um termo muito utilizado no meio jornalístico, que seria, no primeiro parágrafo desse texto, dessa notícia, eu encontro todas as informações relacionadas à notícia em forma bem resumida. Então isso chama-se lead, que seria um apanhado geral do fato principal. Eu já vou dar um exemplo no próximo slide, que seria: em primeiro lugar, eu coloco todas as informações e a partir daí sim que nós escrevemos todas as informações de forma detalhada no decorrer do texto. Então colocamos pormenores interessantes em ordem decrescente. O corpo seria o conjunto de parágrafos que especificam o assunto e contém a visão geral. Nesta notícia, que foi publicada no dia 16 de janeiro de 2015, no jornal Gazeta Online, da Rede Gazeta, o título é o seguinte: concursos públicos vão abrir 150 vagas na área de petróleo. Então, o título, a expectativa é de que os cargos com exigências e salários sejam anunciados em breve. Primeiro parágrafo que vem a seguir, que seria a cabeça ou lead, coloca lá: a Pré-Sal vai abrir concurso público com 150 vagas. A estatal já iniciou os preparativos para a realização do primeiro certame de sua história. A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa da estatal, que confirmou que outros detalhes relativos ao concurso poderão ser divulgados já no decorrer das próximas semanas. Bom, toda a informação central ela foi jogada logo no primeiro parágrafo, ok? Então, por que acontece isso? Porque as notícias geralmente têm uma certa extensão de textual e as pessoas nem sempre têm tempo de ficar lendo com detalhe todas as informações. Então, toda a informação central ela está presente no primeiro parágrafo. Então, a pessoa que já lê ela já consegue entender pelo menos o básico, a ideia base do que virá a seguir. A seguir, sim, a informação mais detalhada relacionada ao que foi dito no primeiro parágrafo. Então, aqui a continuação, o texto, obviamente, não está todo aqui, mas quem quiser essa informação pode fazer essa consulta no dia 16 de janeiro no jornal Gazeta Online. Agora, qual seria a diferença do gênero notícia para o gênero reportagem? O gênero notícia, nós tratamos de um acontecimento, como nós falamos, que informação que apresenta um acontecimento novo e recente sobre um fato, ok? Só que a diferença da reportagem é que essa notícia ela se dá de forma mais detalhada. Se a notícia ela ocupa uma certa extensão, certa parte do jornal, a reportagem ela ocupa um espaço muito maior. Então, a notícia pode ocupar meia página, a reportagem pode ocupar 2, 3, 4 páginas, dependendo da sua extensão ou do destaque que for dado a ela. Então, o conceito seria um relato com detalhes de um fato novo ou de um interesse da comunidade a que se destina. Na televisão, nós também podemos pensar assim: as notícias são mais breves e as reportagens elas têm uma duração de tempo maior. O detalhamento é o que diferencia a reportagem da notícia. Então, é interessante também que a notícia, ela traz aquele acontecimento novo. E a reportagem, às vezes, ela faz até ela rebusca outras informações que ficaram no passado, mas que estão relacionadas com aquilo ali.
É um fato novo, mas também pode conter outras informações que dariam digamos assim, uma maior profundidade àquela notícia. Características, como eu falei, detalhamento em profundidade do fato, clareza também presente, veracidade e narração em terceira pessoa, como acontece com a notícia. Esta aula termina aqui e até a próxima!